Olá, amigos, mais uma vez bem-vindo ao nosso podcast Arara em Foco, com muitas informações, trazendo aquele bate-papo gostoso com as nossas queridas autoridades do nosso município e as pessoas conhecidas. Hoje trouxemos uma pessoa especial para falar com você, fazer esse bate-papo gostoso, para que você que vai assistir a gente possa também acompanhar esse bate-papo. Nada mais, nada menos do que o nosso amigo José de Arimateia, professor Deda, está com a gente hoje para falar das ações da Secretaria de Infraestrutura, da gestão do prefeito Nem Claro, um pouco também do seu trabalho, desde o início da sua trajetória aqui também em nosso município. Professor Deda, bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Boa noite, Inácio. Boa noite aqui os amigos presentes hoje aí na direção, né? No comando de toda a filmagem, como podemos dizer aí, o amigo Frank. Aqui também nos bastidores, contamos com o Léo, com o Guilherme, entre outros amigos. E eu só tenho a dizer que estamos aqui à disposição e para responder suas perguntas, os questionamentos, e realmente aquilo que a gente tem feito durante esses próximos 7 anos, né, que está chegando aí, na Secretaria de Infraestrutura do município de Arara. A gente costuma, professor Deda, conversar, fazer esse bate-papo, e nada melhor do que a gente começar. A trajetória do José de Arimateia, o Deda, muito conhecido na cidade pelo seu trabalho, pela sua dedicação, não só na política, mas em outras ações. A sua trajetória, como começou essa trajetória aqui em nossa cidade? Inácio, eu vim a Arara a passeio, né? Não vinha para ficar, vinha a passeio, que eu vinha passar em Arara aqui aproximadamente 3 dias. Eu morava na região de João Pessoa, mais conhecido e falando melhor nas proximidades de Cabedelo, mas sou filho natural da cidade de Solânia e me lembro como hoje, em 20 de outubro de 1976, quando cheguei em Arara. Eu não tenho vergonha de dizer, sou filho de pais separados e meu pai nos deixou na época. Eu tinha 2 anos, então não cheguei a conhecer meu pai. E o meu pai morava aqui em Arara com uma outra senhora. E eu vim a Arara simplesmente para conhecer o meu pai. Cheguei aqui aos 17 anos de idade, como eu disse anteriormente, para passar 3 dias. E aí, conhecendo ele, logo no dia seguinte, como ele tinha todo o conhecimento em padaria, em panificadora, e me convidou para conhecer lá essa panificadora no dia seguinte, aonde ele trabalhava na época com o seu Adalto e o Francisco da padaria, né? O Francisco Franklin de hoje. E daí eu gostei da coisa, já que eu era filho de pessoas que trabalhavam com padaria e padeiro e tal, e eu gostei da coisa, né? Fui trabalhar na área de doceria e de bolos e tal, lá vai, e gostei. Aí dos 3 dias fiquei 5. Aí logo em seguida fui de volta à minha cidade para pegar mais roupas e passar mais dias em Arara. E daí voltei no dia seguinte de Cabedelo, e aqui chegando, ficando mais 5 dias para frente, eu conheci a jovem na época, com 14 anos, a Leni, que hoje é minha esposa, são 46 anos de casado. Nós namoramos. Naquele tempo você sabe que os pais tinham uma rigidez, tinha mais uma, né? Coisa era séria. E namorando aproximadamente 1 mês, tanto meu pai como o pai dela, né? A gente tinha um namoro assim muito próximo, não era o feitio daquela época. E daí os pais nossos decidiram que a gente deveria casar. Eu digo, mas meu pai, mesmo com pouca idade, mas eu digo, mas a gente só está aí aproximadamente quase 1 mês de namoro e o senhor já... Então marcaram. Marcaram e a gente namorou mais 2 meses para frente. E quando foi logo em abril do ano seguinte, de 1977, dia 27 de abril de 1977, nos casamos. Então, e estamos aí. Temos os troncos e barrancos, aquelas coisas que sempre acontecem na vida de um casal, de uma família.
Mas eu quero dizer que já se faz 46 anos. 46 anos, uma família Completa agora no dia 27 de abril. com vários Uma família filhos. de 4 filhos, né? Tivemos uns 2 ainda aí que adotamos, que viviam na nossa casa e tal, e lá vai. Mais 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, né? A mais velha foi Gilene. O mais velho veio logo em seguida o Alexandre, que é o Léo, né? Como você conhece. Depois a Gerlane, que é a mãe do Guilherme. E quarto lugar veio o Frank, que é esse homão que está aí. Era o menor de todos e terminou esse homão grande. Foi o que foi alimentado com fermento. Foi esse mesmo. Então é o seguinte, são 4 filhos. Hoje eu tenho 9 netos, né? 9 netos e 8 bisnetos. Os bisnetos já chegaram também. Já. Inclusive já tenho um bisneto, a bisneta mais velha hoje, do meu neto que mora em São Paulo, já está chegando aos seus 15 anos de idade, a bisneta mais velha. Então é uma família bastante grande, todos criados, vividos por aqui. Então foi por aí Começou a sua a trajetória minha aqui na nossa cidade. trajetória de Arara. E E logo aí? em seguida, A questão política, seu Deda. Quando começou o senhor a sair do meio, justamente disso aí, de panificação, de doceiro na padaria, e começar a ingressar, gostar, né, pegar o gosto pela política aqui no nosso município? isso, a política foi logo em seguida, em 1977, fiz parte da Câmara de Vereador na gestão do senhor José Medeiros dos Santos, né? O então, até um pouco aí que falecido, né? Inesquecível José Bigode. E eu participei da Câmara de Vereador como assessor parlamentar, logo em seguida. E daí continuei. Comecei aí logo pelas áreas dos esportes marciais, que era a prática que na época eu dominava, né? E foi assim, fui o primeiro instrutor em Arara de artes marciais, o primeiro fisiculturista de Arara e o primeiro professor de ginástica da cidade de Arara fui eu. Algo que o Isso pessoal aí. não conhecia, né? Sabia que o senhor praticava Isso. artes marciais. Isso. Mas o fisiculturismo, a ginástica, o pessoal Dominava outras técnicas, e daí foi todo o meu tempo, né? Durante todo o meu tempo, e daí ingressei também, já que fazia parte de uma assessoria da Câmara de Vereador. Na época, meu cunhado Marinésio era vereador também, aquela época de Geraldo Silva, Nino Duarte, Zé Duarte, então foi por ali. Então, dali, tomei gosto da política, já que eu fazia parte da assessoria da Câmara de Vereadores, eu tomei gosto da política. E esse gosto que o senhor pegou assim da política, depois da assessoria, quais foram os outros desafios enfrentados, cargos que vieram em seguida? Porque quando se mostra uma competência, também vem as responsabilidades. E aí, quais foram os cargos que foram surgindo para que o senhor, vamos dizer assim, fosse o baralho para ir debulhando aos poucos aí e poder mostrar a sua qualidade nas outras áreas também, não só na assessoria de uma Câmara de Vereador, né? Logo após esses 4 anos da Câmara de Vereador, veio a criação de uma associação por nome de ADESCA, uma associação conveniada com o Banco do Brasil e com a Fundação Banco do Brasil, que na época se chamava-se Fundec. Daí que surgiu o meu nome de Deda da Fundec. Era essa pergunta que eu ia fazer, de onde surgiu esse apelido? Né? Então, pronto, conhecido por José de Arimatea, mas de onde surgiu o Deda, o nome, né? Pronto, e justamente isso, o Deda da Fundec. Meu nome é José de Arimatea, o Deda já era conhecido, era um apelido da família, e daí veio o Deda da Fundec, aonde eu passei por aproximadamente 6 anos, na frente da direção dessa ADESCA, né, da associação, e ficamos 6 anos. Em 1991, por volta de aproximadamente mês de novembro, aproximadamente, e próximo de dezembro de 1991, eu deixei a associação e trilhei em 92, lancei-me o nome a candidato a prefeito de Arara, naquela época, pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, o partido hoje do atual governador do estado da Paraíba. Fui candidato, é claro que enfrentei os bons da política de Arara, né? Não
almejei vitória, mas continuei no grupo. Logo em seguida, passei a fazer parte de uma assessoria, naquele mesmo ano de 1992, do então mandato do senhor José Ibiapino Biruca, né? Fiz parte dessa mesma secretaria que hoje aqui estou, juntamente com o Marinelos, meu cunhado, e o amigo Citinana, e daí por diante. Continuei durante metade do mandato do seu Zé Ibiapino Biruca, né? Que é meu compadre hoje também. Eu passei mais ou menos aproximadamente uns 2 anos. Logo então saí e fui administrar minhas coisas, né? E também criamos, logo 2 anos para frente, uma associação por nome de Umodeca, né? Aí a Umodeca, que ainda é viva hoje, que hoje está aqui com o nome de Ultrafar, e até hoje a gente vem aí, política e associação e assessoria, secretarias, diretorias e vários departamentos em vários mandatos. A gente aqui nesse bate-papo, o nosso podcast Arara em Foco, com o professor José de Arimateia, que a gente carinhosamente chama de Deda, falando aí sobre essas ações, né, na vida dele, mas a gente vai falar daqui a pouquinho das ações da Secretaria de Infraestrutura, que é uma área difícil do nosso município, porque Arara passou há uns anos atrás por um verdadeiro terremoto e aí caiu nas mãos deles essa grande responsabilidade. Mas antes da gente fazer esse bate-papo, deixa eu lembrar você o seguinte, que ainda não comprou aquele presente especial que está chegando aí, já aproximando o mês das mães, né? Estamos no mês da mulher, dá para dar um presente ainda. Dá uma passadinha na Geni Eletromóveis e aproveita, viu? Vai lá agora mesmo, tem aquele presente super especial lá na Geni, viu? Vai lá, conversa com toda a galera e diz, ó, a gente viu lá no podcast, tem promoção aqui, tem aquele preço especial, então passa na Geni e confere, viu? Tá chegando aí já o mês das mães, mas ainda estamos no mês da mulher. Frank, já deu o presente da mulher, Frank? Frank tá dizendo aqui que tá planejando, né? Tá olhando lá os custos para já mandar o presente. Lembrar também que a Arena Telecom, você sabe, né? A Arena Telecom é a nossa parceira também. A Arena Telecom está com uma super oferta também. Você vai concorrer a vários prêmios aí se você for agora mesmo assinar o novo plano da Arena Telecom. E lembrando que na Arena Telecom, nosso podcast passa ao vivo lá também na Arena TV, viu? E em breve a galera estará no nosso novo estúdio junto com a gente, transmitindo tudo ao vivo pela Arena Telecom para todo o Brasil, viu? Mas nesse bate-papo gostoso que a gente tá aqui, porque assim é ser descontraído. Eu gosto aqui de conversar com o professor Deda porque ele se solta mesmo, não tem essa besteira com a gente. O pepino sobrou nas mãos do professor Deda. A gente passava aqui em Arara, era buraco de um lado, buraco do outro. Se você não caísse aqui, escolhia. Caía no maior aqui ou no maior ainda lá na frente. Não vou dizer assim que era o menor e o maior, não. O maior aqui ou o maior lá na frente. Veio a política do prefeito José Ailton, ganhou, aí cai nas mãos de quem a responsabilidade? A partir do dia 1º, dia 2, já começa aquele trabalho, primeiro com o recolhimento de entulhos e análise de como estava a cidade. Como é que foi, professor, para o senhor pegar essa grande responsabilidade, porque era a secretaria que mais ia ter que trabalhar devido à situação que ficou no nosso município? Exatamente, Inácio. A Secretaria de Infraestrutura de Arara, ela, como você deve bem saber, ela é o suporte de todas as outras secretarias, né? Secretaria de Educação, ela cuida só da educação. Saúde, ela cuida só da saúde. Ação social, só da ação social. Agricultura, só agricultura. E vice-versa. Mas a Secretaria de Infraestrutura é o suporte, é a coluna, né? É os braços e as pernas da administração pública. Porque, junto à secretaria, qual a base que faz parte da Secretaria de Infraestrutura? Você sabe, vem desde campo de futebol, matadouro público, mercado público, cemitério, as ruas, toda ela, desde limpeza pública, calçamento, esgoto, entulho, tudo. E ainda mais também a zona rural, que a gente tem que estar ali no suporte das reformas e os apoios, tanto das questão das escolas públicas do município, que tem na zona rural,
como os postos de saúde também da zona rural, como o apoio em geral ao agricultor, da questão de barragens, açudes, estradas e rodagem. Tudo isso compõe hoje a Secretaria de Infraestrutura. Então, o desafio foi grande, tendo em vista a experiência, o tempo de trabalho, a experiência, a vontade de fazer. Porque, Inácio, meu amigo Inácio Lima, não basta só ser secretário. Não é só você visar o salário, que é um bom salário. Mas você tem que estar preparado para enfrentar os desafios no dia a dia. Porque a Secretaria de Infraestrutura, como você bem sabe, ela está 24 horas por dia sob uma tensão, sob uma preocupação. Choveu, você tem que saber como é que está a rua, aquele ponto crítico, como é que está a barragem tal, açude tal que se dirige para próximo da nossa cidade, você tem que estar sempre acompanhando todos os problemas. Isso é de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo. É tanto que você tem visto aí com mais algumas pessoas que me procuram, me falam aí na rua. Eu não tenho um dia de domingo para lazer, um final de semana para sair, viajar, fazer acontecer, não tenho. Porque eu tenho a preocupação de que se eu estiver fora de Arara e de repente a cidade passa por um problema inesperado aí, como uma chuva, uma tempestade, um vendaval, um rompimento de uma barragem, e eu não estar aqui para encabeçar os trabalhos e estar na frente da coisa. Então, eu trazia essa experiência e, como eu disse a você, não é só o salário, mas sim a vontade de fazer. Tá certo? Então, o desafio veio de acordo com aquilo que você é, aquilo que você faz. Então, eu sempre gostei de desafio. Para isso, pratiquei quase de 45 anos de artes marciais. A arte marciais é um desafio, porque você não combina com o teu adversário que está se confrontando, ou que você está no exame de graduação, disso, aquilo, outro, ou num combate real, você não programa onde vai bater, nem onde você vai levar a pancada. Então você tem que estar preparado psicologicamente para enfrentar desafios. E isso eu digo a você que eu sempre trilhei pelo melhor. Tem críticas? Tem. Tem falha? Tem. Mas tem muitas virtudes. Foram muitos trabalhos até hoje, muita coisa foram feita. Encabecei não dia 1º de janeiro de 2017. O prefeito Zé Ailton, né, da padaria, como todos conhecem, foi eleito e 15 dias para frente já estávamos trabalhando. Eu digo estávamos porque ele já estava preocupado com a cidade, que não foi fácil. Recebemos a cidade numa situação muito difícil mesmo. Arara aqui era um desafio que ninguém imaginaria que o prefeito nem tivesse a capacidade, o conhecimento, a honradez com os compromissos e aquela preparação que o cara tem hoje de ter tomado conta dessa Arara quando nós recebemos, porque não tinha sequer uma colher em uma escola para que um aluno ou um pratinho para fazer sua merenda. Se eu falo colher e um pratinho, não encontramos nada. Ferramenta, talher, panela, freezer, geladeira, não encontramos nada. E o cara tomou conta da cidade. Já estamos próximos aí do 7º ano, não é isso? E está aí. Enfrentou vários desafios. Eu estava junto com ele durante todo esse tempo, estou junto com ele e estaremos juntos até o final do seu 2º mandato, que é assim como a gente espera, né? E estou aí. Então, para isso, como eu lhe disse, sempre enfrentei desafios e nós, juntos, trilhamos numa planilha como iria receber, como estava e como a gente teria que prestar serviço no próximo dia já para as pessoas. Porque ninguém espera, né? Quando entrou um prefeito novo, já começa a ser chamado, já começa a ser procurado. E para isso, antes que funcionasse escola, agricultura, ação social, todas as outras secretarias, quem iniciou com ele os primeiros 36 dias antes dele assumir o mandato. Ele foi eleito, 36 dias de assumir nós já estávamos trabalhando.
eu já estava rodando todas as áreas da cidade, os prédios públicos, o que precisava, aonde precisava, como iria fazer, o que precisava para fazer. Isso nós fizemos um apanhado geral e naquele momento ele me deu poderes, não poder eterno só de Deus, mas o poder de agir. Professor, nós vamos por aqui, vamos fazer isso. Então foi esse o compromisso, foi esses os desafios, e Arara hoje está isso aí que todo mundo tem visto. Justamente o senhor falando sobre esses desafios, e me vem aqui na mente a questão, né, justamente que a gente falou lá no começo, a questão dos buracos. O senhor tem em mente aí de quantas ruas mais ou menos foram recuperadas aqui? Porque praticamente estavam todas, eu acho que só a parte onde estava o asfalto que ainda não estava cavada, mas o resto, praticamente tudo, né? Exatamente. Fora daqui da Solon de Lucena até o final da Senador Rio Carneiro, foi o que escapou. Só o centro. Foram 47 ruas. 47 ruas, e teve rua que eu posso dizer a você que não foi nenhuma recuperação, foi quase que o calçamento Construção. completo. Olha o exemplo da Pedro Gomes aqui, né? A Pedro Gomes era buraco que ninguém imaginava nem andar de pé. Não passava com uma moto, uma bicicleta. Para você andar de a pé, você tinha que ir pelas calçadas. E foi as únicas coisas que escapou. E conseguimos realmente, com trabalho, né? Dedicação, com vontade de fazer, e com um prefeito que realmente nunca baixou a cabeça para um problema que surgisse. Então, foi isso aí que mais deu vontade, né? E a gente fez um trabalho que realmente continuamos ainda nesse trabalho, o desafio não parou. Foram 47 ruas que a gente recuperamos, não só com a questão da pavimentação, mas também toda a rede de esgoto do município. Por quê? Porque aqueles danos que causaram na cidade foi justamente proveniente de uma administração que não visava o povo, tá certo? A intenção foi mesmo os desvios dos recursos, foi mesmo a ganância de levar, e o que fizeram foi deixar as ruas destruídas e uma rede de esgoto que nunca funcionou. Então, a gente não só recuperamos aquela questão da pavimentação, mas com uma rede de esgoto, muitas redes também de água, que muitas ruas foi tudo danificado, e uma coisa atrás da outra. E vale a pena salientar, Inácio, que com a consequência daquelas ruas todas danificadas, veio também problema em muitas residências. Pisos afundando, cozinha caindo, frente de casa caindo. Tivemos que alugar muitas casas aqui no início para que as pessoas se mudassem na madrugada, porque estava tudo destruído. E realmente o prefeito Nem, o Zé Ailton, ele, desde o primeiro dia, ele não foi homem para dizer assim: professor, para um pouquinho, se esconda aí do povo, dá um cala-boca e vai levando, como era a prática dos anteriores ao prefeito Zé Ailton. Então, o que ele fazia era mandar a gente para cima. O que ele fazia e faz ainda hoje é mandar a gente procurar o problema para resolver. Então, isso é muito importante. Nunca vou sair por cima da carne seca com orgulho, e quem sabe um dia que a política é muito cheia de novidade, é traiçoeira. Mas uma coisa eu posso lhe dizer: nunca irei baldear essa água da qual eu tomei e tomo até hoje. Porque eu vi, estou vendo, e todos verão uma administração jamais vista, não só em Arara, mas na redondeza da Paraíba, eu posso dizer, quem sabe até do Brasil, uma administração jamais vista. É verdade. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não esquece não, hein? Se inscreve aí embaixo, ó, deixa o like, deixa o joinha aí e compartilha. Vai chamando o pessoal para se inscrever no nosso canal. Arara em Foco aí, com certeza, trazendo muitas informações para você. Eu conversando aqui com o professor Dedo, e a imagem começa a me refletir aqui na memória de muitas ações. Inclusive, eu vou ser até um pouco indiscreto, perguntar a idade, né? Não sei se estou autorizado, né? Já que eu vejo o senhor tão jovem, né? Não... Assim,
a sua idade e de onde vem essa força de vontade. Porque muita gente diz o seguinte, eu estava conversando inclusive com o pessoal essa semana ali, e o pessoal dizia assim, tô louco para me aposentar, para botar as pernas pro ar, não querer mais fazer esforço algum, não sei o quê. E a gente vê pessoas como o senhor que serve de exemplo para nós jovens, para pessoas maduras, né? Como o meu amigo Frank, o Léo tá por aqui, eu que a gente já estamos na metade da idade, né? A gente nem está na juventude, nem está na adolescência. Mas o Guilherme ainda está começando agora, já serve de exemplo. Essa jovialidade para buscar sempre fazer mais, estar aí sempre batalhando. E não só, como disse o senhor aí, em prol de si, mas em prol do próximo e de ver a nossa cidade cada vez melhor também. Inácio Lima, veja bem, eu vou completar agora no dia 12 de dezembro, né? Ainda estamos longe, agora que estamos no terceiro mês do ano. Quando 60... for 6 dias depois, aí eu vou fazer uma festa junto, viu? Ele vai em abril, dezembro, né? A minha é em dezembro. Abril, pronto. Agora eu faço 46 anos de casado, dia 27 pronto. De abril. Dia 27, eu faço antes do aniversário, eu vou economizar a festa, eu acho, viu? Então, são 64 anos agora, dia 12 de dezembro. Sou de 12 do 12. 64 anos, como eu lhe disse, né? E é aquilo que eu falei anteriormente, é a vontade de fazer. E muitos pensam assim, eu vou me aposentar e botar as pernas para cima e sentar numa cadeira. Um mal do aposentado é parar. Porque o ser humano é uma máquina, como qualquer uma máquina, qualquer um carro, uma moto. Estou com aquele carro ali funcionando 100%, mas se eu deixar ele aí 6 meses, 1 ano parado, quando eu for ligar ele, acabou-se. Então, assim é o ser humano. O ser humano é uma máquina, tá certo? E o ser humano tem muita mais vantagem, porque a máquina, ela é controlada pelo homem. E o ser humano, ele é controlado por Deus. Então, Deus, ele te deu vida. E a Bíblia diz que ele te dá vida e vida permanente. Então, você que tem Deus, você tem um brilho. Você tem um brilho com você. Você tem vida. E quando ele diz nas suas palavras, ide buscar e cada vez mais você luta pela tua vida, você sabe que agora não é mais você sozinho, você tem uma família, você tem um parente que é necessitado de você, você tem um amigo que precisa de você. E naquele momento é isso. Ter bom ânimo e você vai em frente. Então esse é o problema. Que muitas vezes quem não lhe conhece e te vê, acha que você é um cara saudável, 100% sadio, não teve nenhum problema na infância, na juventude, lá em cima, passando lá para a adolescência, já chegando à maioridade. Como você sabe agora, o ano passado, eu fui vítima dessa doença maldita que está aí se alastrando no mundo todo, essa maldita dessa Covid-19, onde eu saí daqui praticamente morto, com 80% dos pulmão e já todo o meu organismo e o sentido, no modo geral, já sem condições mais nem de dizer estou vivo. E realmente passei por um processo de tratamento grande. A medicina colabora, não resta dúvida. Mas acima de tudo tem um Deus que tudo pode. E eu tenho certeza que, mais uma vez, nessa Covid, pelo que eu já passei na vida, mais um milagre aconteceu na minha vida, né? Quando muitos pensavam que eu estava voltando, no dia seguinte morto, Deus me trouxe mais uma vez vivo. Esse foi o terceiro desafio que eu enfrentei na vida durante todo esse meu período dos 64 anos. Passei por 3 grandes desafios e esses desafios você amadurece. Você começa a ver que Deus te deu mais uma chance, mais uma oportunidade. Então você tem que agarrar essa oportunidade e cada vez mais fazer aquilo que você gosta de fazer, que você faz. E acima de tudo é você ajudar o próximo. A recompensa vem. É a lei do retorno. Se você faz o mal, na hora certa você vai cair. Mas se você faz o bem na sua vida,
aí o retorno também vem. Na nossa segunda parte aqui do nosso podcast, Arara em Foco, a gente vai continuar esse bate-papo gostoso que está aqui, a gente falando de várias ações. E agora, justamente aquela pergunta que eu ia fazer, o nosso amigo Dedo aqui falou para a gente dos desafios enfrentados, do seu dia a dia que era, como começou, né? A gente depois vai cobrar dele aqui os docinhos também, né? No próximo programa ele vai fazer os docinhos, gente, aqui. Como ele era padeiro, doceiro, lá ele vai trazer aqui pra gente provar se era bom no doce também. Guilherme disse que vai ajudar, viu? Nem que seja pra comer, né, Guilherme? Inclusive o bolo do meu casamento fui eu quem preparei. Então o bolo era bom, porque tá casado até hoje. Foi eu e o... Não espantou nem ninguém. Foi eu e o saudoso, meu amigo, que iniciou juntamente comigo, junto com meu pai, o professor Tarcísio, né? Grande professor Tarcísio. Professor Tarcísio, que Deus o chamou para a glória mais cedo. Eu até me emociono quando falo isso, porque eu cresci ao lado dele. Eu cheguei aqui muito jovem, aos 17 anos, e ele foi um amigo, foi um irmão que eu não tive. E o professor Tarcísio trabalhou comigo nesse dia para preparar o bolo do casamento juntamente comigo. Olha aí, tá vendo? Eu estava aqui pensando, justamente quando o senhor falou em desafios, e não me vem à minha mente aqui, até pelos últimos dias aí de chuvas, e eu me lembrei daquele grande desafio que o senhor passou aqui na gestão, que foi justamente aquela cheia que o rio deu. 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, um dia amanhecido, sem dormir, na chuva, a gripe, o resfriado batendo, mas o senhor estava ali socorrendo as pessoas aí. Nessa gestão atual, sem contar os outros trabalhos que o senhor fez em gestões diferentes, esse foi o maior desafio, socorrer as pessoas e ao mesmo tempo cuidar da infraestrutura do município? Exatamente, Inácio. Exatamente porque a gente via pessoas machucadas, pessoas debaixo de escombros, dos escombros das casas. Tá? Não foi diferente com muitas cidades que a gente vê aí, vários deslizamentos de terra, de barreira, de ruas. E aqui tivemos casas que chegou ainda a cair por cima de cidadãos. E a gente estava lá naquela hora, dando toda a assistência, o prefeito mandando os veículos, mandando as ajudas, as condições, preparando o lanche na madrugada para que a gente pudéssemos dar aquela prestação de serviço para as pessoas. E lembro muito bem que a gente fizemos até mudanças de madrugadas. Amanheceu o dia, 5 da manhã, e não paramos, porque às 5 da manhã já estávamos preparando uma outra equipe na limpeza da rua. E daí tiramos a tarde toda, veio uma outra noite de forte chuva, e foi quando as chuvas também começou a alagar também toda a rua Manuel Firmino de Medeiros, a parte mais baixa dali das imediações do campo de futebol e adjacência. E a gente continuou por mais um dia e por mais uma noite. Então eu posso dizer a você que foram desafios e mais desafios, porque tinha que ao mesmo tempo fazer a mudança do cidadão e já preparar uma outra equipe, um outro povo, para a gente deslocar aquela pessoa imediatamente para o hospital para receber assistência médica, né? Cozinhas de casa indo abaixo, salas de casa, quarto afundando, e a gente tirando um para aqui, tirando um para ali, e continuando todos os trabalhos também durante o correr do dia seguinte. Então eram desafios em cima de desafios, e eu digo a você que aguentamos primeira parte, como eu disse antes, nós estávamos preparados e teria o apoio do prefeito, toda a estrutura do município, todo o apoio bélico e, acima de tudo, um Deus que tudo pode, como eu disse a você. Porque se você não tem Deus na vida, você não aguenta muita coisa. Claro que tem às vezes que bate a tristeza quando você faz um trabalho bem feito. Muita gente joga pedra, porque, é claro, é aquele ditado que diz: não se joga pedra em cachorro morto, né? Não se derruba a intenção de jogar uma pedra numa árvore se ela não tem um fruto. Então, todo aquele que faz pela pessoa, que faz pela sua cidade, pela comunidade, que traz o bem em si, ele vai ser criticado, ele vai ser machucado. E assim, então você tem que estar preparado, como eu disse, bata a tristeza,
mas logo Deus te conforta, porque você é produto de Deus. E justamente ainda partindo nessa área, hoje a gente começa já a ver os invernos, né, se aproximando já, as chuvas chegando, e já de certa forma o pensamento, né, de observar essas áreas, ver o que pode fazer. Já está sendo feito esse planejamento aí justamente para tentar evitar algumas coisas, justamente o sufoco de famílias. A gente sabe que eles não estão ali porque querem. A gente vê quem visita, né, várias cidades, não é só Arara que passa por isso, mas outras cidades. Quando a gente vai em alguns locais, e até às vezes comovem a gente também, que a gente vê famílias simples, famílias sofridas, que infelizmente pela questão da condição financeira fazem suas residências em locais baixos que correm justamente esse risco. A Secretaria de Infraestrutura hoje já tem também, de certa forma, planejado alguma ação para que não venham ocorrer mais ações como essa devido às chuvas? Temos, Inácio. Temos, eu posso aqui citar duas coisas. A primeira é que quando alguém inútil não serve para fazer nada, que é só criticar, como diz que o prefeito não se encontra na cidade, que o prefeito não está vendo aquilo, não está vendo isso. O prefeito está a par de todos os itens, ponto por ponto, rua por rua do município, desde a cidade, bem como a zona rural. Ele está a par de tudo. E se ele estivesse 100% dentro da cidade, talvez hoje a cidade não tivesse progredido 10%. Eu posso dizer a você hoje que Arara, ela progrediu mais de 90%, 92%, 93% do que nós recebemos, do que ela é hoje. Então Arara hoje está preparada. Eu digo a você, tem ainda algumas ruas, como eu estava mostrando aqui agora há pouco, a gente tem, porque Arara está crescendo muito. Arara está crescendo de uma forma tão grande que os recursos hoje no município se tornam pequenos. Se o prefeito NEM não tivesse as parcerias que ele tem, deputado Tião Gomes, lá no passado, até bem próximo agora do deputado Rui Carneiro, o governador do estado, o então atual agora, bem como o governador recém-saído, né, o Ricardo Coutinho. Se ele não tem essas parcerias e os conhecimentos e a vontade de fazer que ele tem, Arara hoje era uma cidade esquecida do mapa. Porque não foi fácil e não é fácil. Cada dia é um desafio. Aí, como eu estava dizendo anteriormente, uns inúteis ficam hoje criticando uma rua que bateu a chuva, ela já estava pronta para receber a pavimentação. Inclusive já estava recebendo toda a sua linha de banquetas, que não é mais meio fio como antigamente, que era só pedra. Hoje a Arara evoluiu. Todas as mais de 106 ruas já prontas hoje no prefeito NEM, pavimentada. Ela recebe todas as banquetas de alto padrão, confeccionada pela própria prefeitura, por nós, tá certo? Um trabalho de qualidade. E antes que a gente venha pavimentar a rua já recebe toda a estrutura para receber a pavimentação, como rede de água e a rede de esgoto. Então são bem preparadas as ruas para fazer isso. Mas você bem sabe que um acidente natural nós não somos capazes de prever. Uma chuva forte, até mesmo outras capitais aí muito ricas, você sabe, passa por situações difíceis. Imagina uma cidade pequena que só vive do seu FPM e algumas ajudas que o prefeito, né, vai buscar lá fora. Como eu disse antes, seus amigos, suas parcerias, e para isso ele tem grandes parcerias para isso. E ele também tem a estrutura pessoal que ele joga todo dentro. O prefeito, ele joga 2 caminhões dele, máquina dele, trator dele, recurso financeiro dele, porque ele no início não tinha recebido sequer a primeira parcela do FPM, já estava comprando
um recurso próprio dele para poder a gente conduzir o primeiro dia de trabalho nessa cidade. E daí, como eu estou lhe dizendo, então, Arara hoje está bem estruturada. Tem algumas coisinhas aqui e ali, mas na escala de 1 a 10 é 0,0000,5% o probleminha que tem hoje. Tivemos uma coisinha pequena e insignificável de uma casa ali com um simples esgotinho que o camarada tirou da sua fossa, que hoje ele mesmo entupiu sua fossa, não procurou os trabalhos da prefeitura para conduzir a mudança, simplesmente já jogou o cano direto para a rua, para o calçamento. Aí usa algumas redes de WhatsApp, aí alguns grupos, para que alguém que está lá em São Paulo, que não vê a grandeza do que a gente tem feito dioturnamente, para ficar criticando. Olha, esse esgoto ali, se não resolverem, eu vou falar de novo isso, aquilo, outro. Quer dizer, aquele ditado que a Bíblia fala, para tu ver o argueiro que está no meu olho, tira primeiro a trave do teu olho. Então, cidadãos que é movido por razões que não levam a nada. Tá? Dois ou três com agitação, zoa no ouvido do cara, manda uma mensagem de WhatsApp e o cara começa aquela pressão. E a gente não trabalha com pressão. Mas a infraestrutura é como você disse no início, é um desafio. É como, vamos dizer, hoje eu ocupo a minha secretaria hoje como um médico ocupa as suas funções dentro de um centro cirúrgico. No hospital chega 10 pessoas de um desastre de veículo, ou uma casa, ou qualquer coisa, ou vítima de uma construção, ou um terremoto, alguma coisa. Se chegou aos 10, toda a equipe médica vai procurar o que mais tem chance de sobreviver. Porque se for procurar o que está menos machucado, que pode ficar ali sentado em observação e ele for dar atenção só aquele que sofreu um arranhãozinho na testa, ele vai deixar os outros 9 morrer. Então, na infraestrutura é quase que praticamente como a saúde. Está lá aquele esgotinho que o cara lá, com ódio da administração, que é grande, é boa, bonita, bem feita, jogou para a rua. Aí é claro que eu não vou estar preocupado com aquilo hoje, porque pode esperar. Eu vou para aquela rua onde está se acabando, aonde a água já cavou mais de 1 metro da terra, que pode provocar um desastre naquela casa, na madrugada, na noite, a família dormindo, e aquele problema mais sério. Então é claro que eu vou partir para aquele problema mais sério. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Há um esgoto aqui no centro da cidade. Estourou, mas está descendo no calçamento. Um dia você vai poder esperar. A Arara esperou 16 anos por essa mudança. Onde tudo era destruído, não tinha uma reclamação. Todos os esgotos do município eram a céu aberto, não tinha uma reclamação. Então é claro, essa que está descendo no calçamento vai poder esperar. Agora eu te pergunto, é aquela que estourou por dentro de uma casa, que já afundou o piso, está provocando praticamente quase um acidente, já está entrando na outra casa, já está pegando uma rua toda, você vai correr para aquele que está dando mais problemas, que pode causar um problema pior. E esse do centro da cidade, mesmo por ser o centro da cidade, mas pode esperar. Por quê? Porque para o município de Arara, tanto faz você morar no centro, como na periferia. Você é o mesmo cidadão. Não importa eu que eu tenho um comércio rico, por exemplo, uma grande loja, e você que tem uma oficina de consertar bicicleta. Nós somos todos cidadãos. Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. E por que a preocupação? Porque é no centro da cidade, você tem que correr logo, enquanto está vendo que ali está provocando um desastre, uma coisa pior, e você faz vista grossa para dar satisfação a 1 ou 2 que quer aqui ver o centro uma coisa bonita, esquecendo que ali está correndo risco de vidas que não se recupera. Porque o esgoto aqui do centro da tua loja bonita pode esperar. Mas a casinha da oficina daquele consertador de bicicleta que está caindo por cima da família não pode esperar.
Então, vidas é diferente de um simples esgoto que pode esperar pela mão de obra. Então é mais ou menos isso. E essas coisas muitos não querem aceitar. Até mesmo porque no início, como eu disse a você, as doenças às vezes vêm para preparar o homem, lapidar você e te fazer mais maduro, né? Então, veio essas críticas de primeiro, como eu disse, eu não suportava, ia dar a resposta, ia logo para a rede social e tentava desabafar e tal, e comecei a ver que não é por aí. Então você tem que ter sangue de barata, você tem que ser um cara frio, tem que saber lidar com a coisa. Então isso eu aprendi muito, vivendo na prática, e comecei a ver que as coisas é dessa forma. Então a gente faz no possível. Você sabe que a deficiência da mão de obra do nosso município é grande, principalmente na área da infraestrutura. Nós não temos mais, praticamente, o concursado chega a 5% de um número que a gente precisava de ter pelo menos 80%. Hoje chega a 5%. Eu recebi 36 pessoas na infraestrutura concursado. 36, preste bem atenção. Há quase 7 anos que estamos chegando agora, eu tenho simplesmente 5 concursados na área de limpeza pública. Foram 31 que não estão mais lá. Alguns se aposentaram, outros ficaram doentes, invalidez permanente, outros se afastaram e sucessivamente. Então você veja a diferença. E o município não tem condições hoje de oferecer um concurso público de imediato, porque não temos como pagar. Alguém pode dizer, mas a prefeitura está nadando do dinheiro, o prefeito fala, o secretário fala, no rádio fala aqui, fala ali. Tem, mas tem dinheiro para lidar com o dia a dia do que já está projetado, daquilo que você vê cidades maiores aí, quando vem uma enchente aí, isso, aquilo outro, caiu barreira, matou gente e tal. O próprio município não estava preparado para se manter. Precisou de ajuda do Estado, de ajuda do governo federal, de ajuda de outros países. Então é assim. Então Arara não é diferente de outro município. Tem uma deficiência na mão de obra? Tem. Mas a gente tem feito muito com o pouco. Não é isso? É diferente de outrora. O cara recebia muito e não fazia nada. Hoje nós recebemos pouco e fazemos muito. Justamente falando aí sobre essas ações, e nem só de sofrimento, nem só de aperreio, a Secretaria de Infraestrutura viveu também. Teve seus momentos de glória também. A cidade de Arara, hoje, a gente não vê mais aquela situação de tanto buraco, né, tanto aperreio. Também a gente não vê justamente essas questões de ruas sem calçamento. Praticamente hoje Arara está quase colocando a última pedra, né, de calçamento na rua. E teve ações, a gente pode citar, inclusive eu costumo até conversar com o pessoal e falar, não tem aquela chamada maquiagem que os poderes administrativos fazem. Beleza, o centro deixa tudo bonito, mas a periferia fica abandonada. Diferente disso, Arara, do jeito que é feito um serviço aqui, é feito lá. O chamado dinheiro jogado fora, que não está na visibilidade, que muito político diz que é o chamado esgoto, que enterra, né? Eles dizem. Arara não tem isso, fez esse serviço. E aí a gente conta com melhorias que foram feitas no campo municipal, a criação dos portais, um trabalho grandioso que foi feito lá na Serra, né? O trabalho ali ao lado do nosso açude, as pracinhas que foram construídas que não tinha. Quer dizer, o trabalho de infraestrutura no nosso município veio para melhorar a vida do cidadão, porque até aquela frase, né? Nem só de pão vive o homem. Então, nem só de conversa viveu a infraestrutura, mas sim de ações, de obras. E aí foram obras grandiosas e continuam sendo realizadas, porque aí o cara diz, mas aquela pedra de calçamento não me serve. Você sabe aquele cidadão, o sofrimento que ele sai lá daquela ponta da rua para subir até em cima, numa ladeira, cheia de lama, de buraco. É exemplo, como a gente viu aí essa rua,
que já está prestes a receber, mas imagina aí se ele não tem nem esperança de receber esse trabalho. Então, hoje a infraestrutura, como diz aí, a gente falou, não viveu só dificuldades, mas depois que consertou essas dificuldades, começou a questão justamente do lema de hoje, né? Arara construindo o futuro com trabalho. Nada melhor, parece até um lema da infraestrutura que não dava a ser só do município, mas da infraestrutura. Começou a construir o seu futuro com trabalho, e um trabalho que era diário e continua sendo diário, né? É verdade. São 100 ruas prontas hoje, tá certo? São 100 ruas hoje já pavimentadas, mais 47 que recuperamos. Estamos com umas 4 agora concluindo, né? E que vamos para 110. São aproximadamente já mais de 98 mil metros quadrados de calçamento. Mais de 98 mil metros. Por que mais? Porque não temos ainda uma base de tanto pronto. Porque pavimentação em Arara hoje é um desafio. A gente faz a terraplanagem hoje, quando você passa amanhã na rua, ela já está sendo calçada. Outrora o cara fazia um pedaço hoje de 100 metros, ou um concerto de 1 metro quadrado, e passava um ano para fazer outro de novo. Não. Zé Ailton, prefeito NEM, nos 7 anos que estamos dentro agora, foram 7 anos de pavimentação dentro do município de Arara. Mas não ficou só em pavimentação. Melhoramos a estrutura do campo de futebol. Melhoramos a estrutura do cemitério público, que praticamente nós só encontramos um cemitério dessa espécie em Campina Grande e João Pessoa, cidades grandes do porte de Campinas e João Pessoa, e olhe lá, ou São Paulo, Rio. Melhoramos em 100 novos túmulos, 100 novas caixas ossárias, que não existia. Melhoramos o matadouro público, mercado público, ainda estamos em reforma, como você sabe, todo mundo sabe disso. Encontramos aqui uma delegacia de polícia, só os escombros. Parecia que tinha havido lá uma guerra, um míssil saltado lá dentro. Hoje é um dos melhores prédios, aonde hoje recebe o apoio tanto a Polícia Civil do município como a Polícia Militar, em prédios diferentes, prédios hoje públicos. Foi um dos desafios do prefeito NEM, para que fosse instalado a delegacia própria, a nossa comarca, que muitos falam que o prefeito NEM deixou a comarca embora. Não, quando nós entramos, a comarca já estava indo embora. Não só foi Arara, Barra de Santa Rosa, Serraria, Arara, várias cidades pequenas do estado da Paraíba. Nós fizemos lá aquele prédio de 2 andares, embaixo com 3 celas, mais 4 salas, inclusive uma de descanso, uma cozinha com refeitório, tá certo? 2 salas para a Polícia Civil, uma para o delegado, outra para o escrivão. Na parte de cima nós temos outras 4 salas com dormitório para a Polícia Militar. Aqui tanto a Polícia Militar do município como a Polícia Civil, ela tem desde o café da manhã, tem um almoço. Se ficar para a noite aqui, a Polícia Civil na diligência vai ter o jantar e todo o apoio. Bem como a Polícia Civil no nosso município. Tem tanto o prédio, a casa, o local de um ambiente de trabalho, como também um ambiente de descanso e todo o apoio alimentar. A estrutura de limpeza. Na minha época, eu sou militar da reserva, a gente faria a limpeza da delegacia, bem como da casa onde a gente morava com a Polícia Militar. Hoje, nós temos pessoas para a limpeza da delegacia e para a da companhia de polícia militar. Tudo pronto. Mas a gente vai mais além. A gente vai mais além. O prefeito nem encontrou a prefeitura de Arara praticamente em 12, 15 prédios públicos, prédios particulares aí alugados. Hoje, que se não me falha a memória, nós só temos a Secretaria de Agricultura, que ainda está em prédio alugado,
e o PSF-2, o PSF-1, aqui na rua Conde Teodomiro, que é na residência, numa das casas do nosso amigo ex-vereador Ronaldo, né? Mais conhecido como Ronaldo de Louro. E praticamente hoje, todas as nossas secretarias em prédios públicos. A prefeitura acaba de concluir a reforma, praticamente quase um prédio novo construído, aonde já vai funcionar agora há pouco a Secretaria de Educação. Restauramos o prédio onde era o fórum, aonde funciona hoje a Secretaria de Saúde e que funcionava de Educação. Nós temos hoje a ação social que está no prédio da Câmara de Vereadores, antiga Câmara, porque a Prefeitura também, em parceria com a Câmara de Vereadores, na gestão do vereador e presidente daquela casa na época, nosso amigo Naldo, mais conhecido, né? Edinaldo, mais conhecido como Naldo da Padaria, com apoio também da Prefeitura Municipal de José Ailton de Né, foi construído um novo prédio da Câmara de Vereador e o prédio antigo da Câmara foi restaurado para a Secretaria de Ação Social. Temos hoje ali já praticamente pronto, só está faltando agora a área de piso e pintura do novo prédio que nós erguemos, aonde era o antigo PET, ao lado, o anexo ali ao lado do nosso amigo Berg Confecção, aonde praticamente já está com 95% pronto, faltando, como eu disse, o piso e pinturas, sistema elétrico, que já iniciaram. Tá certo? Entre outros, eu posso dizer agora que o Hospital Natanael Alves está recebendo também uma clínica para raio-x, entre outros, que inclusive vamos tirar também a cozinha de dentro do hospital e o refeitório de dentro do hospital, aonde vai ficar a parte no segundo pavimento acima da clínica de raio-x, tá certo? Aonde aquelas salas de dentro do hospital nós já vamos fazer também um melhoramento para uma sala de emergência, e aonde é a área da cozinha na parte de trás, com a parte que ficava lá a reservazinha onde se colocava comida e algumas outras coisas, vamos fazer mais uma outra sala. Então, vai desafogar o hospital, né? E vai oferecer mais condições para o povo. Também acabamos de inaugurar essa semana uma policlínica, como você tomou conhecimento, aonde era o centro de Covid do município, aonde lá vão estar prestando vários exames, encaminhando vários problemas de saúde, aonde vai passar por aquela triagem e serão encaminhados. E tudo hoje na cidade de Arara tem os seus, vamos dizer assim, apoio total e completo. Sem contar com a frota de veículos novos para todos os cantos do município, para a educação, para a saúde, para uma viagem de um pobre que não pode pagar uma viagem, tá certo? Um ônibus para uma área de esporte, para representar nosso município lá em outra cidade, lá em outro estado. Arara hoje é uma nova cidade dentro de Arara, porque cada pontinho, os portais, como você falou aí, vamos estar recebendo agora em breve aí malha asfáltica para umas 6 ruas aproximadamente, né? Como também o tão esperado aí, que nós estamos esperando aí, esse binário para desafogar aqui o centro, que a cidade cresceu muito, mas o centro nosso ainda continua pequeno. A gente vê num dia de uma feira pública, praticamente um engarrafamento. Por quê? Porque a cidade cresceu em volta, mas o seu centro continuou pequeno. Então, a cidade tem, a cada ponto que você hoje olhar ou imaginar, você tem como mostrar hoje. Sem falar desse grande avanço que o prefeito Nem com o prefeito de Serraria conseguiram através do governador João Azevedo, que era um sonho de Arara, né? Essa malha asfáltica, que aqui agora você quer ir para Guarabira, você não faz todo o retorno que fazia aqui. Se não me falha a memória, você economizou, acho que 22 a 23 quilômetros. E mais o conforto, a segurança, a tranquilidade, foi uns avanços que Arara teve dentro do mandato de Nem, com o apoio do governo João Azevedo, deputado Tião Gomes, né? E todos os outros setores. Na área de medicamento,
A Prefeitura de Arara hoje pode dizer, Inácio, que está bem estruturada. Estamos saindo do último prédio público nesses próximos 6 meses, né? Porque a gente está também para concluir a nova sede do PSF1, para que saímos do último aluguel. Então, Arara hoje tem um avanço grande, que quem morou em Arara 10, 15 anos para trás e quem mora hoje pode dizer em qualquer canto do mundo, aonde for. Sou filho ou sou residente, moro em Arara, uma cidade do interior com X habitante, mas a cidade hoje, minha cidade tem isso. Então, foi um avanço, está sendo um avanço desse nosso prefeito. E ele é um cara que pensa a todo momento. Não para por aí. Não para por aí. Ele sempre é pensando mais uma reforma, mais uma construção. E todo dia ele tem um desafio diferente para enfrentar e tem dado conta do recado. O tempo vai passando, você ligado aqui no nosso podcast, acompanhando aí o Arara em Foco. Com certeza, esse bate-papo gostoso com o nosso amigo Deda aqui. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, deixa o like, se inscreve no nosso canal e interage com a gente também, tá certo? Deixa teu comentário aí, compartilha, manda para os amigos, pros familiares, manda para todo mundo, viu? Mais uma vez lembrar que a gente conta com o apoio da Geni Eletromóveis, a loja mais completa de Arara e da região. Tudo em eletrodomésticos, tudo para o seu lar você encontra em Geni Eletromóveis. Falar também para você da Arena Telecom, planos especiais, mês da mulher tem aquele plano especial, viu? Já pensou você fazer aquele corte de cabelo? É você mesmo que tá me vendo agora, viu? Não abra o seu sorriso não, viu? Então, você aí, ó, vá lá, corte o cabelo, eu tô pensando também aí, né? Mas como é mês da mulher, eu acho que vão abrir uma exceção pra gente também. Quem sabe participar aí é só aumentar aquele plano especial. Sindicato esse que tem dado a contribuição, o seu apoio, o seu trabalho a mais de 1.300 pessoas em 9 anos de sindicato. Também fui o primeiro a criar a primeira associação do município de Arara. Fui eu. Na época da nossa amiga Dona Dora Medeiros. A primeira creche que existiu em Arara. E só entre aspas abrindo, inclusive minha mãe trabalhou lá na creche, na época de molequinho eu tava lá também, viu? Então aquela Fiz primeira parte creche, desse seu trabalho, né? fui eu o criador do estatuto, que orientei, que estava junto, que participei junto com ela e foi criada. E depois disso aí veio a ADESCA, como eu disse, foi a segunda associação e a terceira associação mais antiga nossa, que hoje ainda existe, com mais de 1.300 associados, é hoje a Ultrafar, tá certo? Que é a antiga associação que eu disse a você anteriormente, que desde a sua fundação a minha esposa foi a presidente e é a presidente. Então nós temos feito esse serviço, esse trabalho com a comunidade. Eu não sobrevivo só da política. Não, porque eu estou há 7 anos com o prefeito Né. Passei 1 ano com um, meio ano com outro, 6 meses com um, 3 meses só com outro. Mas eu tenho 47 anos aqui e 64 anos de idade. Então eu não vivi só da política. Eu tive e tenho meus serviços prestados. Tá certo? Por quê? Porque foi o único prefeito na história de Arara que me deu a oportunidade, está me dando a oportunidade, que tem reconhecido o meu trabalho. Então como é que eu seria capaz de dizer que eu seria contra uma pessoa que estendeu sua mão para mim? Não poderia fazer isso, jamais. Estando no mandato, estando fazendo parte da administração ou não, jamais eu faria ou diria algo que viesse constranger o prefeito Né. Não faria isso, porque eu tenho consciência, como eu digo, consciência daquilo que realmente hoje eu sou reconhecido em todos os setores aí. Já tinha esse conhecimento, mas mais agora na administração do prefeito Né. Eu deixei escapar também, Inácio, que a gente estamos na construção de uma terceira creche, né? Inclusive, também, eu lembrei agora, a construção do Luzia, que foi uma das grandes obras, né? Uma das grandes obras, né? Está lá uma equipe aí concluindo mais algumas partes, mas nós fizemos parte do investimento daquilo ali, daquela reforma, lá desde o começo, como fizemos aquela reforma também da creche, concluímos a creche Severino Pereira da Silva.
foi ainda esse que vos fala, né? Com o apoio do prefeito e a administração, tá certo? Quero aqui salientar mais uma vez que você falou. Para a semana, Frank já tem novidade aí com um novo estúdio, né? Veio para isso, um menino inteligente, não é por ser meu filho não, mas vamos estar aí num estudo próprio, as coisas organizadas, e nós só temos a crescer e vamos estar aí abrindo as mesas dos nossos estudos, os microfones dos nossos estudos, para que todos participem. Todos, A ou B, contra, a favor, um religioso da igreja A, B ou C, nós vamos estar abertos para todo o povo. Então é isso que eu tenho a... Queremos aqui agradecer a você que ficou com a gente até agora no nosso podcast, a você que ainda não se inscreveu, dá tempo, viu? Deixa o like aí, já se inscreve, participa com a gente. Meu querido amigo professor Deda, nosso querido amigo José de Arimateia, né? Mas como aí pela intimidade, pelo trabalho, a gente vai se acostumando a chamar só de Deda. Isso. Muito obrigado mesmo. Foi um bate-papo gostoso. A gente não brinca, assim, não diz que é entrevista. É um bate-papo, porque aqui a gente pode falar à vontade, pode se soltar, ter aquele momento de emoção, de alegria, e é isso que o podcast Arara em Foco vem trazer, o diferencial para quem está assistindo a gente. Muito boa noite. Que Deus abençoe a todos e todas. Devo a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória, e só estou aqui para falar, porque o nosso bondoso Deus me trouxe para que eu pudesse viver mais uns dias, e eu tenho todos os dias dobrado o joelho e agradecido a Ele, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Só a Deus a gente tem que agradecer demais. Obrigado a Deus por mais um podcast concluído, agradecer a você que ficou com a gente, agradecer ao pessoal da Geni, Eletromóveis, da Arena Telecom, que estão já acreditando no nosso trabalho. Você que está em casa agora, é comerciante da cidade de Arara ou cidades vizinhas, entre em contato com a gente, tá certo? Venha ser parceiro também nesse nosso projeto. Muitas novidades. Agradecer o pessoal aqui da Interna que nos ajudou também, ao nosso amigo Léo que está por ali já escutando, cochilando um pouquinho, mas está aí no nosso podcast, ao Guilherme que está fazendo aqui os bastidores e ao nosso amigo Frank, responsável pela parte técnica aqui. Muito obrigado. E a você que está em casa nesse momento, não esqueça, a nossa 4ª edição vem aí, muito melhor ainda do que essa terceira. Se a terceira com o professor Deda foi boa, a 4ª ainda vem mais forte ainda, porque vem com um novo estúdio, vem coisa nova para você por aí. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês.